Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso FocCast, o podcast exclusivo do Grupo Educacional Oswaldo Cruz. Hoje nós começamos um pouquinho diferente, eu estou falando primeiro, mas eu sou o Irabel, que vocês já me conhecem, eu estou aqui com a Giovana. Pois é, a gente resolveu mudar um pouquinho hoje. Eu sou a Giovana, a gente já está aqui há algum tempo conversando e a gente tem o prazer hoje de trazer aqui duas pessoas super bacanas para falar um pouquinho sobre a área de administração, liderança. Então, muito obrigada por aceitarem o convite, Obrigado. por estarem aqui com a gente, tá? Então, eu estou aqui com a professora Rosângela e o Adilson. Ainda não é professor? Não sou professor. Vai se tornar? Provavelmente. Se não professor, mas na área de consultoria, com certeza, é meu próximo caminho. Então, eu quero aproveitar aqui para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, da carreira. Então, eu sou a professora Rosângela Maltese, eu sou mestre em Administração, Comunicação e Educação e pós-graduada em Administração Financeira. Eu tenho por volta de uns 33 anos de experiência. Ah, que legal! Então até vou falar baixinho, né? Porque senão vão começar a contar nos dedos para saber a idade. Na verdade, eu já não acreditei. Eu olhei e falei, não é possível. Que bom, hein? Que bom. 16 anos como professora, né? Caí de paraquedas na área acadêmica, achei que eu ia ficar pouco tempo, mas... Abraça, até hoje. né? A gente não abraça, consegue né? Parece Pega que o bichinho, entra, né? Pega o bichinho, né? Entra no sangue. Exatamente. Bom, Adilson Mota, sou formado em Administração de Empresas, aqui no Grupo Oswaldo Cruz, pós-graduado aqui também como em Gestão de Pessoas. Já me formei também como técnico em segurança do trabalho quando era jovem, começo de carreira, técnico em administração. Bom, minha vida profissional, minha formação acadêmica e depois a profissional, no caminho eu tinha intenção até de me tornar um professor, de vir para a carreira acadêmica. Só que chegou um momento da vida que eu acabei entrando de cabeça no ramo empresarial e fiquei na empresa. Trabalhei em 3 grandes empresas já, e a última tem 25 anos que eu estou nela, 2 anteriores na indústria em si, mais experiência usando a administração dentro da empresa. Diferente da cadeira como professor, que eu acho magnífico, nossa, eu acho lindo. O professor na frente de um monte de aluno com os olhos desse tamanho na cara da gente. Eu faço isso com o trabalho, ensinando. E é muito legal até onde você trabalha, né? Exatamente. Onde você trabalha, eu acho que é um pouco do berço ali, do caminho da administração, de liderança. Exatamente. Você trabalha na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, hoje, 25 anos que eu tenho lá, já estou na empresa, estou gerente, não sou gerente, mas entrei lá como já num cargo de liderança há 25 anos atrás, com o foco de remodelar a área. Porque a Fiesp, que é a sigla, né? Ela é uma empresa assim muito conservadora. Já não é mais. Né? Era na época. E eu vim da indústria onde você lida com o lucro. Né? E o lucro, a empresa põe um produto, ele põe uma garrafinha de água dessa na prateleira, para até chegar na prateleira ela tem um custo. Sim. E o dono da empresa ele fala, amanhã eu quero que esse custo caia 20%. E você tem que espremer o fígado para fazer o resultado. E isso através de pessoas. É dificílimo fazer. Sim. Porque pessoas têm gostos, têm comportamentos, têm desejos, costumes, tem educação diferente, tudo diferente, dores diferentes. Históricos então, diferentes. até você conseguir, como líder, transmitir aquilo que a empresa dá na tua mão. Olha, você tem um foco no lucro, você precisa tirar isso daquele grupo de pessoas. Você tem que praticar empatia nisso. Você precisa também saber o que eles esperam de você, o que eles esperam da empresa. Quais são as dores que eles têm, as vontades, né? O futuro deles. É uma análise de stakeholders bem profunda, né? Muito, muito. O comportamento de cada um, o que cada um traz na cabecinha. É difícil de lidar. É administrar as pessoas, né? Exatamente. Envolve. Então, assim, aproveitando, acho que a gente precisa fazer uma reparação histórica aqui sobre o curso de administração. Por favor. Porque
lá quando a gente começa a procurar o que a gente vai ser, quais são os cursos que tem, e aí a pessoa fala, talvez eu queira ir para a administração. Normalmente vem sempre um anjinho, tem aqui o anjinho e o demônio, né? Aqui, um de cada lado. E aqui sempre falam muito que, você vai escolher administração, pesquisa um pouco mais, porque a administração é para aquelas pessoas que não sabem o que querem fazer. E Tem um não é estigma, uma né? verdade, né? Porque a administração é uma carreira extremamente ampla, complexa e que requer não só muito estudo, mas existem vários caminhos. Ela é uma questão universal, que não tem nenhuma fronteira. Não. E as pessoas às vezes trabalham a administração de uma forma não muito leal. De uma forma, eu entendo que é de uma forma negativa, Tá né? pejorativa. Porque parece que a pessoa que escolhe o caminho de ser administrador não quer ter uma profissão. Exatamente. Então, Só que se também você- não faz. Se Tudo você é parar pra administração, pensar, né? exatamente, um carrinho de cachorro-quente, se ele não souber administrar, A ele sua vai casa. fechar a sua casa. A sua casa. A sua casa, a sua empresa. A ONG que você Exatamente. participa, de repente, o condomínio onde você mora. Exato. Então, você as pe- participa de uma existe reunião de esse estigma condomínio, você negativo, tem ali. necessita. Exatamente. Tudo necessita de alguém que tenha a propriedade, a capacidade de olhar para o todo e ver o quanto que é complexo cada todo e fazer com que cada pecinha que a gente considera como comunique, sendo uma engrenagem, se comunique acertar. e se articule entre uma e outra. Então, eu acho, para mim, eu assim, não gosto quando falam isso, Também né? Porque é uma profissão como qualquer outra, né? É uma super profissão. E é uma profissão digna, né? Sim. Porque se na área da saúde não tem um administrador que consiga, né, organizar tudo, né? Aquela área, aquela função não vai para frente, fica totalmente desorganizada. Sabe uma coisa, professora, que eu acho engraçado? Hoje em dia, qual é a maior procura, inclusive a minha? São os MBAs. MBAs. Isso. Então, toda profissão tem que Tem. ter o cara administrador. Então, tem MBA em todas as áreas. Então, o cara tem que ser um bom administrador. Sim. Isso. Então lá no finalzinho, né? Eles falam, agora Agora eu preciso da administração. isso. Como é que eu Agora faço ele para precisa lidar ter a com noção. isso se eu não sou um Ele administrador? aprende tudo tecnicamente, mas na hora de... Peraí, mas eu não sei como administrar o meu consultório de odontologia, eu não sei como administrar a minha farmácia. Eu tenho um exemplo bem formado sobre isso. Um sobrinho, né? Cabeça, inteligentíssimo, fez faculdade de engenharia elétrica. Fabuloso, maravilhoso. Foi para uma grande empresa, foi pensado dentro da universidade para trabalhar numa grande empresa, aqui em São Paulo, né? Na época Eletropaulo. E o que aconteceu é que, como engenheiro, ele tem uma cabeça cálculo, coisas assim maravilhosas, técnicas específicas da condição dele como engenheiro. Ele foi crescendo, estagiário, trainee, gerente, chegou à direção. Chegou à direção, ele teve que lidar com N pessoas abaixo dele, gerentes, coordenadores e pessoas. Sim. Ele teve que fazer um curso de administração para poder saber lidar com aquilo, porque ele não tinha a coisa do comportamento, a inteligência emocional, aquela coisa que você usa no dia a dia e que o administrador tem isso como foco, é principal na vida da gente. Exato. Ele pode ser um técnico maravilhoso, ele tem uma cabeça maravilhosa para cálculos, na hora da estratégia, na hora dele lidar com o ser humano. Não que o administrador seja o... Ontem nós falávamos sobre que isso, né, Gi? depende um pouco do direcional também, né? Exatamente. Ontem nós falávamos sobre isso, né? Sobre uma área específica que não necessariamente precisaria de conhecimento técnico, mas precisaria de saber gerir pessoas, orçamento, saber dominar. É o administrador mesmo. Você tem as três. Você tem que ter recursos financeiros, recursos materiais E recursos humanos. recursos humanos. Exato. E hoje, assim, eu vejo que esses recursos humanos, com a diversidade que a gente tem, é muito heterogêneo. As empresas têm um ambiente heterogêneo gigante. Você olha para uma pessoa, ela tem um comportamento. Você vê uma outra pessoa e você precisa se adaptar àquele comportamento, porque senão você está fora do mercado. É o que a gente estava comentando sobre as várias gerações, né? Dentro Sim. do ambiente corporativo, Sim, né? sim. E que
nós, né, como líderes, ou os futuros líderes, eles precisam ficar atentos de qual é a forma que deve ser tratado cada um deles. Ele vai abordar. Porque como eu consigo trazer aquele cara, aquela pessoa, para me dar o seu melhor? Influenciar. Né? Tem que dar melhor, porque o que a gente está querendo sempre é um resultado organizacional. Exatamente. Né? Então, lidar com essas várias gerações que a gente estava comentando, que é o Baby Boomer, geração X, geração Y, que é o milênio, né? A geração Z, né? E a Alfa ainda não entrou no mercado de trabalho. Não, né? mas ela já conduz muito consumo, né? Isso, ela vai orientando. Ela né? orienta muito, ainda mais porque hoje a gente está muito hiperconectado, né? E aí quando a gente está nessa hiperconexão, ele já tem vontades e ele acaba operando dentro do mercado, buscando o custo menor dessa garrafinha, impacta nele. Então mudou um pouco do que a gente acompanhava até os anos 2000 ali, que não tinha tanta essa força, né, de expressão, agora mudou bastante. A força de expressão, informação, né? E conexão. Conexão, é tudo. E aí eu acho que, aí a opinião minha, vamos ver se todo mundo concorda, não tô batendo, não falando trazendo nenhum dado, mas o que eu vejo é que talvez a administração ela tenha essa má fama hoje que a gente está aqui fazendo essa reparação, justamente por ser um curso muito amplo e que você tem ali, você vai de uma exatas a uma humanas numa piscada, né? Então você tem a parte de matemática contábil, você tem a parte de livro caixa ali, de administrar aquelas partes, as finanças, e você vai de recursos humanos, você vai de comportamento, vai de comunicação, vai com marketing. Tem muito administrador que hoje opera em marketing também. Vai para produção. E se vai para chão de fábrica, porque vai para gerenciamento de projeto, porque cuida de tudo ali e fica abaixo dele. Meu filho, ele cursou administração de empresas também e hoje ele gerencia projetos. Exatamente. Então é um mundo muito amplo, né? Então, o que um estudante que está aí na faixa mesmo de idade de procurar uma carreira, de definir para onde vai, e está em dúvida o que fazer. O que ele precisa de pensar para cursar administração? Assim, o que ele precisa de ter, o que ele precisa de pensar para entrar dentro do curso? Primeiro, para fora seria muito difícil também. Primeiro, ele precisaria assim, ter um entendimento de que ele não tem um lugar fixo que ele precisa atuar. Então ele pode expandir. É generalista. Então, é generalista ao extremo. Completo, né? Eu diria um completo. Isso, né? E é um profissional que ele precisa estar antenado com tudo aquilo que está acontecendo. É um futuro profissional que está acontecendo, porque a gente sabe que houve uma grande evolução, né, em todos os aspectos dentro da administração. E se eu não conseguir acompanhar isso e esse futuro profissional não ter essa percepção, então aí ele não vai para frente. O que é legal, né? E aí voltando aqui para o grupo educacional Oswaldo Cruz, né? E o que é legal aqui em estudar em administração e que eu não consigo encontrar em outras instituições. Aqui nós temos a aula 5 dias, né, na semana e 4 horas. 4 horas, não. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente consegue trafegar entre o universo teórico e a parte mercadológica, a parte profissional. Então, toda a equipe que está ligada aqui na Oswaldo Cruz, ela tem esse perfil, porque a gente não vai colocar só teoria, né? Então, esse cara que está chegando, né, aqui na Oswaldo Cruz, ele vai ter plena consciência de que ele vai sair daqui já capacitado para ocupar um lugar no mercado de trabalho. Eu ouvi uma certa vez de um consultor, você está falando do conhecimento, né? São 3 percentuais aí que a gente leva em consideração para qualquer tipo de formação. Na escola você tem, falam numa máxima, não sei se esse é o percentual, se é universal, se é mundial, sei lá, 70, 20 e 10. 10% é o seu conhecimento formal e que tem que ser muito embasado, ter uma boa universidade, um bom acompanhamento, mestres, solidifica a cabeça, você precisa ter conhecimento. 20% mentoria, você se aconselhar com sêniores.
Eu vejo isso hoje, eu não via lá quando garoto, hoje eu vejo, porque eu sou um sênior, então você vira o aconselhador, 20% e os outros 70, 20, 10, os outros 70% é experiência, é carregar o dia a dia, é executar, é o verdadeiro do. Você está lá no dia inteiro vendo tarefas, aprendendo de forma mecânica às vezes, porque você faz tarefas mecânicas, mas também esses 70 é trocando informações, conhecendo pessoas, comportamentos, vontades, broncas. Né? Não, sim, com certeza. E aí, só complementando a tua pergunta, esse profissional que entra aqui no mercado de trabalho como administrador, não quer dizer que ele vai ficar só ocupando a função de um administrador. Ele tem possibilidade para mais para frente, quando terminar, concluir e quando solidificar a carreira profissional dele, ir para outras áreas, porque é ampla. Ele não vai trabalhar só numa indústria, ele não vai trabalhar só no comércio, não é em qualquer lugar, numa ONG, né? Hoje a gente sabe que a questão de meio ambiente, né, ela está muito envolvida e a gente tem várias organizações não governamentais, né? E isso é importante, ele pode entrar no mercado de trabalho. Ele não tem limite. Se a gente parar para pensar, realmente é injustiçado, né? Porque as empresas quebram por falta de administrador. Sim, sim. Básico, isso é básico. Então, o administrador tem o problema e ele tem a solução. E ele tem a solução, tem exatamente. os dois. Eu sou consultora também do Sebrae, né? E eu atendo várias empresas, microempresa e empresa de pequeno porte. E aí, a grande maioria, ela começa, né? Porque quer ser um empreendedor, quer ter um negócio, né? Mas ele não tem a base de fazer a organização dele, né? Então, eu vejo muito disso, aonde as pessoas estão abrindo, estão atirando para qualquer lugar, mas olhar para dentro da empresa que ele está construindo e deixar ela solidificada, ele não olha. Ele precisa ter apoio. É até o caso de muitas pessoas que enriquecem, foi difícil falar, enriquecem de forma muito rápida, né? E sem foco. Muito, às vezes, atletas, cantores, personalidades de forma geral, ainda mais agora influencers por conta da rede social, TikTok e tudo. Você vê que a pessoa ela começa a ganhar muito dinheiro e ela nunca tem uma condição estável, ela nunca tem uma condição, e às vezes ela fica sem recursos muito rápido, é um meteoro. Por conta disso, porque ela não tem uma administração, ela não sabe administrar, e ela não vê essa importância, ela acha que ela consegue, porque e é da continuidade. Você dá um ato contínuo, é uma coisa perene. Aí vem alguém da família, o próximo, que vai começar, né, a pegar, né, essa administração, não, deixa que eu administro. Sim, E aí também começa a fazer besteira atrás de besteira. É porque hoje se vende essa ideia, né, de que todo mundo pode empreender. Óbvio que todo mundo pode. Claro. Desde que você saiba como fazer. E a maioria dessas empresas, elas não sabem fazer nenhum plano de negócio. Não. Elas não sabem iniciar o projeto. Então foi como a professora falou. Começa a fazer, vai fazendo e depois vai vendo o que acontece, porque abrir uma empresa é fácil. Difícil é você manter. Criar um CNPJ é fácil. Exatamente. Deixa eu fazer um pequeno exemplo de um atendimento que eu fiz recentemente, até na semana passada. Foi uma pessoa, uma moça, ela abriu um negócio, ela vende lingerie numa cidade bem pequena do interior de São Paulo. Aí ela queria ter uma ajuda sobre custo, então eu fui montando com ela o custo de uma peça. Aí quando eu cheguei no final, né, eu falei assim, que preço que você está colocando, né, no teu negócio? Bem maior do que eu tinha encontrado com tudo aquilo, né, mapeado. Sim. E eu falei assim, e ela se queixando que ela não sabia onde estava o dinheiro dela, porque ela trabalha e não vê. Eu falei assim, o que está acontecendo com você? Eu falei assim, em algum lugar tem esse dinheiro. Eu falei assim, como está o teu estoque? As pessoas esquecem que estoque é dinheiro. Então, menina, ela tinha na loja, na Arara, 18 mil reais em estoque. Nossa. Guardado, porque ela falou assim, eu preciso comprar. Guardado, ela devia de ter mais uns 15 mil. Nossa. Meu Deus! E assim, eu falei assim, achei o seu dinheiro. Fora isso, ela tinha uma pilha assim,
que ela vende fiado. Os recebíveis. Então, imagina, Os talvez né? recebíveis. Então, aí ela não sabia. E aí ela veio me mostrando por imagem de vídeo, né, onde estava esse estoque. Eu sei que no final da consultoria, eu falei assim, agora nós vamos combinar uma coisa. Levanta sua mão direita e fala para mim, eu prometo que eu não vou comprar mais nada até março, porque o estoque dela dava para março. Nossa. As pessoas têm muita dificuldade, eu vejo isso principalmente para pequeno empreendedor, né? Que eu preciso de fazer dinheiro, preciso de fazer isso. E aí o foco deles eu compro o produto e vendo. E aí é isso que vai fazer o negócio girar. Não é. Existe uma série de coisas, né? Estoque é dinheiro parado. Você tem que ter uma programação de estoque. Faltar produto também é um problema. Claro. Isso. E você precisa de ter, porque às vezes também você tem 15 tipos de produtos diferentes. E legal. Só que você sabe que o produto A e B vendem muito mais que o restante dos produtos. Com certeza. E aí você tem a mesma quantidade, você deixa flat o seu estoque, você deixa tudo igual. E aí eu vou só complementar. E aí você falou lá do que você tem um produto, que você tem que vender. E aí se organiza um número cabalístico, que eu compro o meu produto. Eu compro o meu produto, multiplico por 3, E vende. pronto, e vendo. E tá tudo E a bem. conta tá feita. Não vê questão de impostos, não vê questão de frete, custos adicionais, tipo maquininha de cartão que tem muita taxa Muita hoje. taxa. Não, então muita eles não taxa. colocam. E o iFood, então? O iFood leva todo o lucro deles. Porque a taxa do iFood é muito alta também. 13%. Eu fui franqueado. Na verdade, eu fui microempresário durante 1 ano e meio. Inclusive, quando eu estava terminando o curso aqui na FOC. E eu montei uma sociedade com uma colega que era assistente social e uma empresa do ramo de conservação e limpeza na época, uma franqueada da Jane King americana. Uma ideia maravilhosa, na época estava surgindo o produto, né? Não eram como a Pires, as grandes empresas da época que faziam limpeza para o metrô, né? Você tem um faxineiro, não é? A gente tinha um trabalho que era trazer tecnologia, equipamentos de melhor qualidade, produtos melhores para você trabalhar no seu dia a dia fazendo a limpeza e o mais importante, treinar o funcionário, treinar o faxineiro, que ele não era só passar uma vassoura, você tem equipamentos que facilitam a tua vida. Hoje você vê um mop em qualquer lugar. Na época, o que era mop? Eu não tinha a mínima ideia. Eu entrei em sociedade com ela, deixei de ser CLT e fiquei 1 ano e meio como microempresário com ela. Sincero, ganhei um bom dinheiro, mas é por questão de sociedade, ela não queria crescer, eu como administrador e ela como assistente social. Ela queria fazer a parte assistencial, eu queria lucro. Sim. Nós precisamos crescer. Teve um momento em que a gente tinha a oportunidade de participar de uma concorrência, em que eu ia sair de um grupo de 50 funcionários para quase 300. Ia dar um salto muito grande, mas a gente tinha competência já, por esse pequeno tempo que eu estava com ela, gente bem formada e bem treinada, que poderíamos dar esse salto gradativamente e chegar nos 300, que era o necessário. Ela ficou com medo e eu deixei a sociedade. Voltei para o mercado de trabalho, foi quando entrei hoje, onde eu estou trabalhando, né, na Fiesp. Mas é muito difícil para você, microempresário, ou um empresário qualquer, sentar do lado do sócio, o sócio que não conhece números, o sócio que não sabe calcular um preço, Ele tá não te sabe... ancorando, né? Você fica ali, entendeu? Amarrado, uma âncora. Né? Para mim foi muito difícil isso. E essa é uma coisa muito importante da gente falar também, porque qual que é o momento certo de você deixar um barco que você estava apostando e que você tá ganhando dinheiro, né? Tá rendendo. E aí você vai deixar por uma escolha do tipo, eu sei que daqui... Isso é uma questão de liderança também, que você precisa de ter para gestão, que como que você faz essa escolha, né? Com cabeça, como é que você pensa nisso? Pensar para você admitir um líder, né? Eu vou falar, desde da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia, a gente tinha uma condição de líder completamente diferente, bem pouco mais atrás. Era o chefe. O líder hoje não pode ser chefe. Ele não. Ele tem que ter um comportamento completamente diferente do cara impositivo, daquele cara que manda. Você não manda, você influencia as pessoas, traz elas para
correrem atrás do resultado da empresa. A empresa te dá o pacote, você tem que fazer isso acontecer. E você tem que, através dessas pessoas, buscar os recursos que cada uma tem, treinar, aconselhar, acompanhar. Às vezes você precisa ser pai, às vezes você precisa ser um coach, um treinador, às vezes você precisa ser um amigo. Quase um trabalho simbólico, né? Quase simbólico. Eu tinha situações em que o funcionário ia chegar para mim, sentar na minha mesa, chefe, eu posso tomar um minuto? Por favor. Eu, pensando que era alguma coisa relacionada à tarefa, ao dia a dia, não. Sabe o que é, chefe? Meu filho está assim. Você acaba sendo conselheiro familiar, entendeu? Tratando uma situação que ele, como pai, não teve uma formação familiar para chegar naquela situação e tentar resolver. É claro, você contribui, não como um todo, mas alguma coisa você marca. Alguns até depois encontrei no futuro, né? Bem futuro, à frente lá, eles falavam assim para mim, chefe, aquele conselho que você me deu, aquele bate-papo, marcou porque eu fiz tal coisa e bateu. Ficou legal. Foi bom. E isso a gente percebe quando olhando para a questão do professor, né? Quando nós estamos em sala de aula, que a gente está orientando os futuros administradores, e às vezes, em várias situações que eles passam dentro do ambiente corporativo, eles vêm falar conosco, olha, o que eu vou fazer, ou aonde que eu posso melhorar, né? Então isso é legal, porque eles precisam, né? Você está falando assim, mas você é líder lá, de certa forma, dentro do meu universo de sala de aula, eu sou a líder e organizando a vida deles, né? Sim. Projetando um futuro. Sim. Porque eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam ter um seguinte olhar, né? Que primeiro, para construir uma carreira sólida, com um alicerce bem construído, ele precisa ter uma formação, ele tem que ter o diploma, né? E aí, quando e pensar sempre numa ambição profissional, mas não ambição no sentido negativo, mas de conquistar uma carreira profissional, porque se eu estou fazendo uma graduação, estou sendo um administrador, não é para eu estar no mesmo lugar daqui a 5 anos fazendo a mesma. Então, eles precisam ter essa percepção, né, de que eles estão construindo um futuro, e se eu estou construindo o meu futuro, quem está à volta dele está melhorando também. E agora eu tenho 2 perguntas, na verdade a mesma pergunta, mas para os dois, que eu acho que vai precisar aí de uma conversa para a gente conseguir trazer. A gente tem um mundo antes da pandemia e pós-pandemia, isso é inegável. Tudo mudou, comportamento, interesses, buscas, e isso mudou muito também o âmbito trabalho e âmbito entendimento de educação, né? Isso, as coisas meio que fundiram e tal, muito porque durante a pandemia a gente trabalhou de casa, quem podia trabalhar de casa, né? Ficou muito tempo, tem gente que nem voltou. A empresa decidiu que não vai precisar mais voltar, e isso acabou que antes a gente tinha uma rotina. Então a minha rotina era: eu acordava, tomava café, saía para trabalhar, voltava, almoçava com meus colegas de trabalho e tudo mais. Hoje, durante a pandemia, na verdade, isso mudou muito, porque você acordava ligava o computador, começava a trabalhar. Não tinha essa rotina, né? E isso gerou uma mudança de padrão dentro das empresas para fora, que a gente brinca que a quarta parede foi quebrada. Quebrou. Né? Porque você existia a pessoa CLT, a pessoa CPF. E agora não, virou uma coisa só. Né? O CPF e CLT, eles até se fundem em alguns momentos, conversam em alguns momentos, convergem muitas vezes. E aí, como é que isso muda na liderança? Nossa. Ufa, eu posso falar que para mim foi um marco muito, muito grande. Primeiro porque eu estava acostumado a trabalhar com equipe full time. Eu trabalho desde os 18, 19 anos de idade, a minha equipe formada, e ali o dia inteiro correndo atrás, fazendo acontecer, né? E aí, de repente, a pandemia veio, fechou tudo. Nossa, foi um susto, porque e agora? Como é que eu vou trabalhar? A empresa não tem que ir para casa, porque tem que trabalhar de casa, ligar computador, compramos notebooks, todo mundo com seu notebook, com celular e tal. E o contato com as pessoas? Como é que vai ser isso? A cultura. A cultura. A cultura morre, né? Você mesmo falou agora, na sua hora do almoço, você saía com os seus colegas e almoçava com os seus colegas. Não, você não tem mais isso hoje. Você conversa por um Skype, conversa por um Teams,
o Google Meets, pelo celular. Na rua, às vezes, você está fazendo uma reunião, está indo para algum lugar, você tem uma pessoa falando contigo. Eu vejo isso muito com os meus filhos. Trabalham em empresa de tecnologia, empresa de telefonia e eu aprendi muito com eles também, viu? Não vou dizer que aprendi só no meu dia a dia, porque eu aprendo muito com eles. Eles trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Sim. Isso, já antes da pandemia, eles já faziam um sistema híbrido. Com a pandemia, totalmente home office. O primeiro momento home office foi muito difícil para mim, para eu entender como é que eu vou lidar com a minha equipe. Foi difícil, a gente foi acostumando, foi aprendendo, aplicando as novas técnicas, e é engraçado que parece que eu tive maior interação com a equipe durante esse período de pandemia. Porque a gente se falava o tempo inteiro por vídeo, o tempo inteiro tratando do dia a dia, coisa que às vezes eu estava numa reunião, quando presencial, numa reunião, eu talvez não tivesse o mesmo contato com ele. Então, aproximou mais a equipe. Embora geograficamente distante, mas eu também senti essa aproximação. Claro. E aprendi a lidar com essa situação de você, como líder, como é que eu vou gerenciar uma equipe? Qual é a métrica que eu vou usar para saber se ele está entregando o produto que eu quero? A empresa também, as empresas também. Hoje as empresas já têm isso bem formado e eles conseguem mensurar o que é que o cara está entregando, de como ele está entregando, qual é a qualidade, né? As horas que ele está trabalhando, que às vezes não é nem a quantidade de horas, é a qualidade da hora dele, a qualidade da hora. Tem empresa que está tirando um dia mais agora, flexível, né? Sim, 4 dias. 4 dias, aí a sexta ou a segunda vira final de semana. A hiperconectividade que foi que aconteceu durante o começo da pandemia provocou isso. Você não precisa, sinceramente, de 5 dias para realizar um bom trabalho. Você pode ir com 4, um período maior. E outra, como você trabalha, eu vejo que trabalha muito mais. Eu vejo pelos meus filhos que tem horas que eu falo para minha filha, escuta, desliga esse computador e respira, está comendo. Até porque a CLT ela é baseada em termos antes da tecnologia, né? Antes, todas as regras da CLT. Presencial. E não pensaram no pós-pandêmico. A CLT não consta isso, porque gerou um novo comportamento, até para quem voltou para o presencial. Sim. Né? E gerar essas pessoas, fazer a gestão dessas pessoas também é complexo nessa volta, né? Sim, muito difícil, muito difícil. Porque, assim, muitos paradigmas foram quebrados, né? Muitos. E a gente teve um período que foi caótico, porque ninguém estava preparado. Ninguém. A Líder nenhum gente- estava preparado para empresa isso. nenhuma. O cara que fala que, como líder, desculpe, interromper, mas um gerente com uma equipe, sei lá, 5, 10, ou 2, 3 pessoas, nunca enfrentou uma situação dessa. Você fica agoniado de saber e agora? Como é que eu vou atuar? Quais são as ferramentas que eu vou ter? Você tem que parar e pensar muito. Porque a gente tinha várias variáveis, né? Muitas. Inseridas dentro daquele contexto. Muitas. Porque primeiro que a gente estava com o futuro incerto. Exatamente. Tem essa. Né? E aí continua ainda o futuro incerto. Né? Então, mas ele parecia que ele estava mais batendo a nossa porta. Agora ele está um já tem uma regra. distante. Já tem algumas regras que a gente entende, né? Mas naquele momento, qual é a regra? Não. A gente criou acordos, sem criar de verdade acordos, a gente acabou criando acordos, né? Sim, Isso. sim. E aí cabe, né, a questão do administrador, por isso que é importante, né, ele ter essa acomodação. E ele ter essa, como eu já falei, perspicácia para a gente organizar tudo, porque alguém tem que colocar ordem. Esse processo de adaptação, em todos né? os É isso que eu ia processos. dizer, é isso que eu ia falar agora. Uma das primeiras premissas que veio, a primeira coisa que veio na cabeça é a adaptabilidade. Você não pode fazer mais isso porque, meu amigo, você era roxo, hoje você tem que ser amarelo. Você tem que mesclar aquela corzinha e chegar no amarelo. Ou você se adapta, ou você está fora do mercado. Vamos achar um líder que faça aquilo de forma mais fácil lidar, né? E sem contar que um líder, eu vejo assim, a primeira posição de liderança de um jovem, ele, pelo menos isso eu aprendi com o dia a dia, e não só na universidade, mas mais no dia a dia, é que o líder de primeiro momento, ele é centralizador. Ele tem medo de deixar na mão dos subordinados.
As empresas às vezes promovem um cara líder, um funcionário líder, por ele ser o destaque da equipe. Vamos a um grupo de vendedores, ele é o cara que vende mais, é o cara que entrega mais, se entrega nos prazos, é um avião maravilhoso. O líder nasce feito? Não. Alguns têm condições mais propícias para se tornar. Habilidade, isso, exatamente. Isso é importante também para o curso, né? Vou aprender liderança em administração. Meu amigo, você vai ter a base teórica. Agora, a liderança você desenvolve todo dia. Então, se o líder 70%. Exatamente, o 70%. É a cruzinha que você põe aqui, que você carrega, que cria um calo nas costas. E é todo santo dia. O líder de primeiro momento, quando você joga ele numa situação dele, tem um grupo que eram, vamos falar lá, um escritório de contabilidade, você tem vários analistas, você é um analista, ótimo, você é o cara que entrega tudo, faz tudo bonitinho, certinho, a empresa cumpre tudo aquilo que promovido. Na hora que você é promovido a líder, você vai lidar com uma equipe que você jogava bola no final de semana, tomava cervejinha no barzinho, saía pra balada, fazia um churrasco. Mudou, né? O chapéu mudou. Você imagina a dificuldade de você, como é um analista, de repente você passa a líder, como que você vai liderar essa equipe? Adaptabilidade. Adilson, perdão por tirar a sua palavra, eu vivi na pele isso. Sério mesmo? Sim, eu vivi na pele durante 5 anos, eu sou da área de design, eu trabalhava com a equipe há mais, inclusive são todos meus amigos hoje. Há mais de 10 anos. Sim. E nós éramos todos analistas e eu fui promovido a coordenador. Como com os caras que eu jogava futebol, com os caras que eu saía no final de semana. Que conhecia a sua vida pessoal. O churrasco com a família. Né? E parece que eu virei outra pessoa. Como que você vai chegar naquele colega que era analista e que agora você tem que cobrar uma demanda dele, entendeu? Tem que chegar e falar, meu amigo, você precisa acontecer, entendeu? Apanhei um pouquinho. E nem sempre ele vai obedecer. Sim. Nem sempre. Não, nem com sempre, certeza. Nem sempre. Os mais jovens, eu vejo assim, você tem que dar colo. Porque às vezes você dá uma tarefa para ele, isso também numa função de liderança, você vai dar um trabalho novo para um garoto, jovem. Né? Legal, ele precisa de colo, porque ele não tem aquele preparo. Exatamente. Eu já passei por isso. É difícil. O cara joga. Quem nunca passou, né? Quem nunca? Eu passei, claro, não sou, né? Mas assim, você dá uma tarefa para ele e você só fala para ele, olha, faça, você vai fazer da melhor maneira possível, que isso aqui vai te dar um boom na sua carreira. Ele retrai. Ele assusta. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Fica apavorado. Você, como líder, senta. Vamos lá, vamos entender. Se você deixar ele fazer e não acompanhar, é como um bebezinho. Não vai pra frente. Você tem que dar mamadeira, você tem que trocar fralda, você tem que dar banho, você tem que pegar na mãozinha para aprender a andar e tal. Um bebê, um jovem, falam, argumentam muito. Eles conversam, você tem que conversar muito com ele. Ele não aceita, né? Ele não absorve aquilo que você está falando para ele como certo, né? Exato. Ele questiona, você fala uma coisa, não, mas isso pode ser assim. É tudo um porquê, né? É tudo um porquê, exato. Isso. Então, aí é o poder de você conversar. Você conversar muito para poder entender, porque se você tentar disputar, você perde. Já um adulto, um cara já no nível sênior, eu vejo de maneira diferente. Você dá aconselhamento, você aproxima, é muito mais fácil. E outra, ele já tem uma formação, não só profissional, que você tem lá o conhecimento, mas a experiência dele, ele não questiona, mas ele vai de alguma forma direcionar para a maneira que ele faz. Sim. E nem sempre o que você diz é o que está certo. Às vezes ele faz melhor do que você. Você tem que ter humildade, abaixar a cabecinha e falar... Faça, gostei disso, faça porque você realmente está vencendo o tempo de uma maneira mais rápida do que eu tinha imaginado. Quantas vezes, né, quando você estava na carreira lá profissional dentro de um ambiente corporativo, o teu chefe pede para fazer uma determinada tarefa e se fala, isso aqui não vai dar certo. Quantas vezes? Não é? Quantas vezes? Mas aí, às vezes, no momento você fala assim, bom, eu vou fazer do jeito que ele pediu. E sabe que deu errado. E aí você fala uma palavra legal, o chefe. Isso, o chefe. O líder não faz isso. É isso que eu queria até falar também, porque aí é onde a gente vê que
ter uma base teórica muito bem fundamentada é o que te propulsiona chegar num cargo de liderança com mais seguro e que você consegue ser um líder e não um chefe. Porque quando você está com uma posição de líder, por exemplo, o líder é o cara que ele arregaça as mangas. Bati no microfone, desculpa. Ele arregaça as mangas e ele vai pro hands-on mesmo, né? Sim. Ele coloca a mão na massa, ele vira operacional, ele ensina as pessoas que precisa e vai ajustando, depois ele ensina uma vez, vai ajustando os pontos de vista. Só que ele precisa de ter essa base, mesmo que ele nunca tenha trabalhado naquele ramo específico, porque você não chega no cargo de liderança tendo trabalhado em todas as áreas. Você vai construindo sua carreira, a vida vai te levando para aquele lado. Isso. E aí, quando você chega no cargo de liderança, muitas vezes, se eu puder falar todas as vezes, você vai ter que liderar pessoas em funções que você nunca efetivamente Trabalhou. E Você você atuou. precisa de ser líder nisso, e não um chefe, porque o chefe, né? Ele manda e faça, só. E o líder. Não é assim. E aí, como é que a gente faz essa adaptação de pegar a base teórica? Então, eu vi isso na faculdade, eu estudei, eu arrumei. Agora eu sou um líder, eu estou numa posição de legal aqui, eu tenho uma equipe e eu tenho que ajudar ali os meus esmilinguidos ali, os meus amigos, meus parceiros todos, em funções que inclusive eu não pratiquei. Eu sei a base teórica, mas eu nunca pratiquei. Como? O professor vai responder, eu vou até anotar. Tome nota. Tome nota, quero saber como faz. Eu nunca trabalhei numa empresa que me deu possibilidade de ter ascensão profissional. Nunca. Eu trabalhei também para um sindicato na Fiesp. Legal. Né? Então, quase que nossos Sindicato caminhos se associado. cruzaram, né? Exato. Então, porque eu sempre... Isso era uma característica minha e continua sendo. Quando eu percebo que eu não consigo crescer, eu não consigo aprender, me dá um comichão na mão e eu disparava currículo e corria para o mercado. Corria para o mercado e a minha carreira profissional foi assim, né? A minha ascensão profissional foi assim. Até o momento que eu, logo depois que eu fiz pós-graduação, acho que passou 2 meses depois, fui ser chamada para ser gerente financeira. Eu nunca tinha sido gerente. Aí eu fui entrar numa empresa na qual eu não conhecia ninguém e eu precisava fazer a gestão de 20 pessoas. Nossa. Meu Deus, era uma equipe grande ainda. Era porque eu tinha que tomar conta da parte de recepção, da parte da própria área financeira. Comecei primeiro com uma área também comercial e aí depois acabou mudando. Mas assim, foi um aprendizado enorme. Mas qual foi o meu truque? Ser humilde. A primeira coisa, você não levantar o nariz. Eu fui humilde porque eu estava entrando num território que eu não conhecia. Nossa, eu passei e eu isso não também. podia chegar e já impondo, né? Não. Apesar aonde nesse lugar que eu trabalhei, o chefe, o presidente, né? Ele era uma pessoa extremamente incapaz de liderar, porque Quem nunca passou por isso? então, mas o duro é que ele tem reportagem na Veja de gritar com as pessoas. Ele vivia gritando com as pessoas no corredor. Né? Então, isso hoje a gente não consegue mais enxergar. Não, de jeito nenhum. Mesmo porque, ao mesmo tempo que a gente não chama mais o chefe de chefe, é um líder, o colaborador, o funcionário, já não é mais colaborador, é um cliente interno. Cliente interno. Então, Opa. a gente tem que fazer essa dosagem, né? Então, quando você fala como que a gente constrói, primeiro, além de você saber, né, que você domina o assunto, mas você tem que ser humilde, porque você está chegando num território que você não conhece. Nossa, a partir do momento que você vai construindo relações, aí você consegue saber quem que é a pessoa, com quem que você pode contar e como que fazer ela trabalhar melhor. Vai trazendo as pessoas para o seu lado. Eu passei situações semelhantes também, que eu cheguei numa empresa, a Gradiente, né, uma das empresas que eu trabalhei. Eu trabalhava no escritório dela em Pinheiros. A Gradiente que fabricante de equipamentos eletrônicos. Hoje ela já não está no mercado, mas na época ela era uma das líderes do mercado. Então era líder, era a Gradiente, CCE, a Sharp, concorriam entre si. Sony, né, também, né? A Sony um pouco depois, mas na época era CCE, Gradiente e Sharp.
quando eu trabalhando no escritório, na região de Pinheiros, ali, na sede administrativa, eu lidava com 4, 5 pessoas, 6 pessoas. Eram 3 office boys, uma operadora de telex, que coisa que já nem sabe se existe mais, né? Desculpa. A minha idade eu não nego, tenho 64 anos. E ele falou, o que é uma máquina de telex? Eu não sei o que é. Tá bom, já. Eu vi essa evolução do telex, o fax, depois do fax do computador, né? Você sabe como é. A Valéria tá levantando a mão ali falando que ela também viu. Também. Eu vi a primeira máquina de fax chegar aqui em São Paulo. Dentro dos Correios, na época em que eu trabalhei nos Correios também, antes de entrar na Gradiente, eu trabalhei 10 anos nos Correios. Então, assim, mexia com controle de qualidade, aprendi. Eu tive uma gama enorme de conhecimentos específicos em cada empresa. Quando eu cheguei na Gradiente, peguei um grupo de 5 pessoas, trabalhava todo de gravatinha, bonitinho, um escritório maravilhoso, ar-condicionado e tal. 5 anos lá, de repente, a Gradiente resolveu mudar o centro de distribuição dela, que ficava numa região, para Alphaville. Eu estava comentando contigo antes da gente vir aqui. Quando mudamos para Alphaville, o meu gerente falou, Adilson, você seria o cara indicado para ir lá e fazer essa reforma. Porque em uma construtora, reformar toda a estrutura de um depósito de 12 mil metros quadrados de área, tinha que fazer todo o sistema de paletização, docas para descarga e descarga. E pessoal, eu saí de um grupo onde eu tinha 5, 6 pessoas para um lugar onde tinha 80. Meu Deus. Meu grupo era pequenininho dentro, mas eu eu era o prefeito da cidade, me chamavam de prefeito lá, porque cuidava de limpeza, manutenção industrial, transporte de funcionários, ônibus que pegava, porque lá não tinha condução como a gente tem hoje, restaurante industrial, folha de pagamento, apoio para o RH em Pinheiros. Eu olhava aquilo e falava, minha mãe do céu, olha, eu saí de 5 para 80, esses 80 não são diretos de mim, mas eles dependem diretamente de mim. É aquela coisa, você ter que se adaptar mais uma vez. E eu chorava a cada dia que eu entrava, pelo menos os 3 primeiros meses eu falava, aonde é que eu fui amarrar o meu burrinho? Mas a parte boa é que a sua base teórica foi aqui também. E você conseguiu ter isso. Bem abraçado. Exato. Porque você tinha uma base teórica muito forte, muito firme, porque é indiscutível o nosso curso, não é porque a gente está fazendo um podcast exclusivo deles, mas assim... Mas a qualidade, sim, né? Exatamente. E eu vim de uma formação até os 31, que eu entrei aqui para fazer administração. Eu tinha cursado 6 meses de administração numa outra universidade com 23 anos de idade. Mas por uma questão familiar, eu casei, minha esposa ficou grávida, eu tinha que optar, né? Ou crio o filho ou estuda, eu tinha que trabalhar, enfim. Deixei a universidade e meti a cara no mercado de trabalho. Fui trabalhando, fui crescendo de funcionário, de um auxiliar, cheguei a supervisor. Aí quando eu cheguei a supervisor, eu falei, e aí? Você precisa do conhecimento. Você está entrando num mundo diferente daquele que é o operacional. Você precisa conhecimento. Foi quando eu entrei na FOC. Legal. Quando eu entrei na FOC, você começa a pegar o dia a dia, administração, sociologia, filosofia, né? Você começa a enxergar coisas que você tem na prática e que você não consegue aplicar porque você não tem o conhecimento. Começa a fazer sentido, né? Você começa a juntar as duas partes, né? O seu conhecimento com a habilidade que você tem no dia a dia, né? E é claro, a atitude, né? Que o administrador tem, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Isso. Se você não tiver os 3, você não vai. Então, assim, eu já tinha atitude, tinha habilidade, faltava conhecimento. Quando eu entrei na universidade, foi um passo. Minha carreira, eu saí daqui e cheguei aqui. Legal. Subiu. Por isso que eu falei do alicerce. Exato, a formação é muito importante. Professor, e falando da formação aqui, né, da própria Oswaldo Cruz, né, que a gente tem o prazer de um filho retorna, eu também sou da FOC. A FOC tem essa característica. Tem 2 estudantes da FOC ali assistindo a FOC, ela tem forma... amigos que são formados aqui. Ela forma e depois ela traz todo mundo de volta, né? Que bom. E aí, falando um pouco sobre a grade do curso de administração, nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as disciplinas que tem, né, o que os alunos vão aprender aqui, e também sobre a nova disciplina que a senhora falou que está inserindo, né? Laboratório de Finanças. Então, a gente passou por uma reformulação, né? Com o apoio de vários professores, né? E porque precisava, né? A gente precisava olhar para aquela matriz, ver aquilo que já não podia mais
ter, né? E aquilo que precisava ser melhorado. Então a gente passou por esse processo foi aprovado, demorou um pouco, e aí eu estou um pouco aliviada, porque graças a Deus foi aprovado, e uma das disciplinas, porque são várias disciplinas que estão assim, né, bem bonitinhas e bem montada, bem estruturada para esse profissional. É o laboratório de negócios. Nossa, né? legal. Então é um laboratório de negócios, a gente vai dar base, né, logo para o início. O aluno ele vai ter conhecimento da parte tecnológica do Excel. A nossa intenção é que esse aluno, dentro da própria universidade, ele aprenda o Excel até o nível intermediário, né? Então isso é no início. Que eu sinto quando eu vou contratar alguém. Isso, porque eles não conhecem, né, a ferramenta, ou se conhecem, não conhecem toda a funcionalidade. Para que depois, né, isso que a gente chama do ciclo básico. Então, no ciclo básico ele vai fazer isso. E no ciclo profissionalizante, ele vai ter esse lado do laboratório de negócios, e aí dentro do laboratório de negócios vai ser abordado questões, né, conceitos dentro do Excel da parte financeira, calcular sensibilidade, e uma coisa que eu acho interessante e importante além do conceito, mas trabalhar a pesquisa operacional, que é uma disciplina que envolve produção. Então eu tenho dentro de uma indústria, dentro de um ambiente ou dentro de uma carteira de investimento, aonde eu vou conseguir maximizar valor ou minimizar custo. Isso é bem disruptivo, hein? Isso é bem legal. Porque é uma matéria, uma disciplina que eu dou, né? Mas eu dou só fazendo cálculo manual, e que eu acho muito importante eles entenderem que já tem. Na própria Excel, através da ferramenta Solver, ele já tem para fazer isso. E além disso, que a gente está fechando com chave de ouro, é preparar o aluno para a certificação CPA 10, CPA 20. Nossa, que isso é legal, muito bom. professor. Então, que não tem. Não tem. Não, então, esse foi um olhar, porque não foi só construído por mim, foi construído também pelos outros coordenadores, que é de ciências econômicas e ciências contábeis. Então, a gente já pensou preparar tanto ciências econômicas como a administração, CPA 10, CPA 20. E né, ciências de contábeis, é CRC. Muito bom. Já preparar para tirar CRC. Gente, perfeito, isso aí. Então, a gente alinhou tudo, né? Esse de Excel eu vou fazer, hein, gente? Quando tiver, eu vou Já entrar. percebeu Eu tudo até na hoje, lista? até hoje apanho Todo com Excel. podcast que tá tendo, eu já me matriculei. Eu vou sair daqui com umas 20 graduações no final. Eu sei onde vai arrumar tanto tempo Pra fazer. porque pra trabalhar, pra apresentar o podcast e ainda pra fazer as coisas. Mas ele tá falando. Eu acho que era bom mexer no tempo, 24 horas, não tá dando mais, vamos passar para 48. Vamos administrar melhor o tempo. Exato, administrar o tempo. É que o chefe fala, o chefe falava, né? Escuta, o que você faz na hora que você dorme? Da meia-noite às 6. Da meia-noite às 6, o que você faz? Estuda. Vai fazer um curso. Vou fazer um curso. Nossa, Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Tá Foi sendo incrível. muito incrível, muito legal. A gente tá indo pra parte final, que a gente tem algumas perguntinhas. É muito triste, porque eu aqui, de verdade, eu tinha mais umas 6 perguntas pra fazer. Vamos, né, pra frente a gente chama vocês de novo Parte aqui. dois. A parte Poxa, 2. legal. Tem Vai ser a parte gostoso. de cultura pra falar, tem a parte de gerações pra monte de discutir. coisa, né? Tem muita questão, ainda mais quando a gente fala de um tema como liderança. É muito importante. Mas como a gente tem um tempo aqui também, a gente tem que administrar o nosso tempo. Exatamente. A gente tá chegando mais pro fim. E a gente tem algumas perguntinhas aqui um pouco mais... Parecem bobinhas, mas mostram muito do perfil do curso, da área, da profissão. Então a gente quer saber aqui um pouquinho de vocês. Você quer começar a perguntar? Eu quero fazer uma pergunta, né? Professora Adilson, se vocês fossem escolher um animal... Professor também, pela aula que ele deu pra gente isso, exatamente, hoje. a aula que ele deu. Gente, assim, eu vou falar bem sério pra vocês, assim, tipo, gostei muito, tô gostando muito, porque essa sempre foi uma área que me fascina, né? A minha pós-graduação em gestão de projetos e administração também, então, tipo, pra mim, assim, é incrível, assim, pra mim foi muito, muito legal. Tanto que a gente tem um roteirinho, assim, pra seguir, e a conversa tá sendo tão gostosa, assim, que foi que nem a Giovana falou, eu ficaria aqui até bem mais tarde, assim, então, tipo, foi muito bom mesmo. E, assim, se vocês pudessem escolher um animal para representar o curso de administração ou a área de administração, qual animal que vocês escolheriam? De repente pela característica. Ladies first. Então,
Eu acho que uma formiga, né? Uma formiga? Formiga. A gente já Então, apesar dela ser pequenininha, mas né, existe uma organização, né? Sim, que legal. Tem uma organização dentro daquele formigueiro. E sabe o que eu acho mais engraçado, professora? E a formiguinha, né, vai construindo coisas grandes. Você Tem uma escolheu hierarquia. Isso, tudo. E ela escolheu a formiga e todo mundo pensou, uma formiga é a mesma coisa da administração. Nossa, mas a administração? Então. E aí tá você vendo? entende a importância da administração e a importância da organização e do planejamento da formiga. Ela tem um método de como construir o formigueiro e cada uma tem a sua função. Né? Isso aí, elas Exatamente. têm um tempo, né? E Eu, você? particularmente, eu penso que eu vejo o administrador como um caçador. Eu penso como não que seja o leão, porque não é o leão quem caça é a leoa, né? Mas eu vejo como um grupo de leões. Você tem um comandante, você tem um líder que é o macho dominante, mas ele defende todo aquele grupo que está com ele. E ele está sempre de olho no perigo, ele está sempre de olho aonde tem uma ameaça, e a leoa está caçando, está alimentando a turma toda, os filhotes e todo mundo, mas eu acho que é um leão, para mim seria um leão, porque parece que você está quietinho ali, olhando, esperando o tempo passar, mas você está observando cada movimento do seu adversário, cada movimento daquele que seria o caçador, ele passa a ser a caça. Eu acho que é o leão. Legal. E aí, quando a gente pergunta sobre filme ou série, que assim, pra recomendar, ou que vocês gostam porque tem bastante a ver, tem algum filme, série, que vocês falam, esse filme eu gosto por conta disso? Tem? Um filme que Eu represente... tenho. Ah, que legal. Mais voltado também para a área de recursos humanos, já que a gente está falando de liderança, tem um filme que chama O Que Você Faria? É um filme espanhol e ele se baseia assim, eu tenho um cargo, né, executivo de uma empresa grande, renomada, e ela chama 7 executivos para começar a disputar essa vaga. E ao desenvolver, né, desenrolar do filme, a gente começa a perceber a característica de cada um, o que uma pessoa faria para conquistar aquele lugar. É super interessante. Super interessante. Eu penso que 2 filmes. Um deles eu assisti, inclusive, recentemente, que é O Senhor Estagiário. É fofinho, né? Eu adoro também. Tá vendo? Agradou todo mundo. É muito legal. Eu achei interessante a forma, o cara fora do mercado de trabalho e ele de repente entra numa empresa só garotos. E hoje a gente fala tanto de etarismo, né? É incrível, é muito legal, foi muito interessante. Recebi indicação por uma pessoa, falou, assista que você vai gostar. Gostei muito, muito interessante. É um filme bonzinho, tal, mas mostra a situação de um sênior aonde ele chega numa jaula com milhares de garotos. E não sabendo a comunicação, Como né? é que ele viveu num período em que a canetinha ficava aqui, a pastinha, a roupinha dele, a gravata, ele sempre arrumadinho. Ele entra numa startup, né? Exatamente, uma Tem startup. pior. Nossa, não tem coisa pior que uma startup. Os estagiários também, já Ele assistiram engole os você. estagiários? É mais bonito. Estagiários é a mesma pegada. É a Até mesma pegada. a dona da empresa, que era a CEO, né, dela, ele foi trabalhar diretamente com ela. Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu me senti no lugar dele. Eu me senti. Um outro que eu falo, mas aí é por questão de conquista. Os Vikings. Eles foram série, né? a série. Eles foram desbravadores da Europa inteirinha. O mundo acho que deve muito por eles. E o líder que comanda tudo isso, tudo bem, tem muito sangue, tem muita morte, porque naquela época era assim, você não conquistava se você não matasse, se você não invadisse e tal. Mas voltando para o lado da administração, eu penso assim, um viking, o administrador tem que ter essa característica, ele tem que ser agressivo, é claro, praticando empatia sem desmerecer as pessoas, porque você precisa delas. Não é agressivo na atitude. Na né? atitude, você vê uma coisa e fala assim, poxa, aquilo ali é um problema, é um problema. Eu, como líder, eu preciso entender melhor aquele problema para tentar disseminar isso no grupo, para que o grupo consiga resolver esse problema sem que eu precise tomar a frente. Porque a hora que você centraliza, você vai lá e você resolve o problema, o seu grupo não aprende.
E a função do líder é ensinar. Sabe uma coisa, é engraçado você falar isso, que uma coisa que eu ouvi recentemente foi o seguinte, você sabe que sem você aqui as coisas caminham, né? Eu falei, porque esse é o meu papel. Exatamente. Esse é o meu papel. Exatamente. Autogestão. 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 Que é muito importante também, e que as pessoas hoje não têm autogestão. Não. Exato. Empresas que são muito são empresas mais antigas, principalmente, têm uma dificuldade muito grande com a autogestão, né? Autorresponsabilidade. Tem que ter um chefe para poder Falta mandar. cultura. Não, falta e principalmente essas empresas, quando elas passam por um processo sucessório. Sim, nossa, isso é terrível. Isso Empresas é terrível. familiares. Empresas Isso, familiares. né? terrível. Empresas familiares. Pra finalizar, a gente tem que finalizar, né? Infelizmente, gente, olha, infelizmente, Vamos mesmo. finalizar lá em cima, né? Com humor, uma coisa legal. Qual que é a sua história mais engraçada dentro da área? Alguma coisa que aconteceu com você ou fizeram com você e foi engraçado? A gente já teve história aqui de trote, já teve história aqui de contador que foi fazer como é que chama? Que foi fazer a relação de patrimônio, sabe quando você anota os números do patrimônio? E o estagiário pegou um crucifixo e tá escrito na cruz INRI. E o estagiário escreveu INRI. E ninguém sabia o que era aquele patrimônio. Assim, mas que patrimônio? Tava a placa lá. Foi nosso primeiro episódio essa história. Mas e aí, o que vocês podem contar? Pode começar. Olha, eu passei saia justa. Eu trabalhei grande parte da minha... São 3 grandes empresas, 20 anos em 2, né, 10 anos em outra, onde eu trabalhava com uma roupa totalmente informal, você andar com a calça jeans. Num depósito não dava para andar de terno e gravata. Na sede da primeira empresa eu trabalhava de terno e gravata, mas era uma coisa assim porque eu queria, porque não necessitava, né? Quando eu vim trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, na primeira gestão, eu estava com um diretor, na verdade o diretor me chamou e era uma véspera de feriado. O feriado era na quinta-feira, então a quarta-feira eu encarei a quarta-feira como sendo a sexta-feira, que é o dia do Casual Day, né? Legal. Eu via todo mundo na sexta-feira, eu era novo na empresa, eu via todo mundo na sexta-feira, Casual Day. Como aquela véspera de feriado, eu falei assim, eu vou de Casual Day, legal. E calhou do meu diretor, primeiro diretor, me chamar. Quando eu entrei na sala dele, que ele me olhou, ele me mediu de cima e embaixo assim. Aonde o senhor vai hoje? Eu não sabia onde enfiar a cara. Porque eu estava num ambiente novo, com pessoas que eu não estava convivendo há tão pouco tempo, e a cultura da empresa também, eu não estava bem ambientado ainda. Eu falei, que assim, eu não vou, eu estou trabalhando. Não, essa não é uma roupa de trabalho. Foi puxão de orelha, foi uma saia justa que eu não quero passar nunca mais, nunca. Eu me senti muito mal. Aí eu passei a vir de segunda a sexta-feira de terno e gravata. Não, passou um tempo até, né, depois eu vi que o pessoal começou a andar mais à vontade, eu falei, não, a sexta-feira agora eu vou. Mas a segunda, a quinta, realmente, obrigatoriamente o terno e gravata. Formal. Sem a gravata, né? Graças a Deus agora bem mais informal. Eu acho que é legal esse ambiente. A gente não pode estar engessado, né? Até os advogados já não usam mais, né? Exatamente. Os advogados sem gravata, eu vejo muitos aí, né? E pós-pandemia melhorou muito também, né? Sim, bastante. bastante. E você, professora? Então, você quer uma voltada para a área da educação, na época Pode contar pra da gente pandemia, que você se confortável. ou no início de carreira? Início de carreira é melhor? Início de carreira é melhor. Sempre tem as boas histórias, né? Então, eu comecei a trabalhar logo depois que eu me formei, né? E aí eu entrei numa agência de propaganda. E aí eu precisava fazer uma comunicação de receber, a agência de propaganda tem muita bonificação. Eu precisava escrever uma correspondência, uma carta para a Rede Globo solicitando que eles pagassem a bonificação para a gente, né? Na época não tinha computador, era máquina de datilografar, máquina de com escrever. 5 vias para fazer. Então, carta, papel carbono, né? Nossa, me fala isso. Eu levei o dia inteiro para escrever, porque eu estava digitando, sabia digitar, né? Datilografar, porque eu sempre tive esses recursos dentro da minha casa. Minha mãe era contadora, então eu tinha esses recursos, então estava fácil. Só que, por exemplo, eu errava, aí eu tinha que parar,
apagar, né? Eu voltava, a primeira eu conseguia. Eu tô falando coisas que ninguém tá sabendo agora, né? Eu sei, porque vai o meu pai imaginar, tem. né? Ninguém vai imaginar. Mas, gente, sabe o que escreveu? Uma carta, um e-mail. Um e-mail. Um dia inteiro. Nossa, Naquele meu Deus. dia, eu tava começando, Quase né? desistiu, né, professora? Não, mas eu achei que eu ia ser mandada embora. Eu não tinha sido Nem competente. quero lembrar. Papel carbono. Meu Deus. Coisa Professores, absurda. eu quero agradecer muito a presença de vocês. Já pra mim já é professor. Depois de quem tudo isso que conversou Quem aqui sabe? comigo, é tudo professor. Quem sabe é um caminho. Depois desses ensinamentos todos, quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado mesmo, olha, de verdade foi incrível. Gostei muito mesmo. Legal. Foi um A gente prazer. tem muito conteúdo ainda pra conversar com vocês, em breve, com certeza. Pode contar conosco. A gente tá aqui. Também. Pessoal, tá aberto, né, o vestibular para curso de administração. Você vai encontrar a nossa professora, que também é coordenadora por lá. O Adilson provavelmente aqui em algumas breve. palestras, em alguns cursos, algumas coisas. Ela Com será certeza. convidada também. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Tem muito podcast ainda para vir, muito Foccast, desculpa, para vir. Tem muitos episódios. E obrigado pela audiência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Eu que Espero agradeço que a o gente convite. tenha parte 1, 2 e 10. Com certeza. Vamos Muito lá. obrigado. E segunda temporada, né? É isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigada.